Bom dia, paz e Paz, graça. irmãos, irmãs. E aí? Estão com friozinho? Menos, né? Hoje tá menos. Deus abençoe, tenha um lindo dia, abençoado dia. E vamos que vamos, né? Começar. Graça nós te damos por mais um dia, né? Hoje é uma quinta-feira, dia 30 de julho de 2026. Tá meio friozinho assim, tipo 15 graus agora. Mas tá bom, até aqui Deus tem nos sustentado. Está caindo. E aí, enquanto eu levei a Célia para coletar um sanguinho lá no laboratório, eu peguei uma palavra que está em João capítulo 15, versículo 13, e a gente vai meditar sobre ela um pouco, alguma coisa sobre ela, e falar alguma coisa. Vamos orar primeiro, pedir para Deus nos dar direção do Espírito Santo, para que nós possamos meditar a sua palavra e essa palavra venha ser guardada no nosso coração como uma boa semente. Hoje já encontrei bastante amigos, já vi o Simar, a netinha dele, o João Cubu, bastante gente já na rua, um indo para a creche, outro já indo trabalhar, e eu daqui a pouco também nós vamos. Mas antes, a gente vai orar, vai pedir para Deus, vai meditar uma palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E eu queria falar hoje um pouquinho sobre o amor incondicional que Jesus, através de Deus, tem para conosco. O amor maior, né? Quando a gente fala incondicional, é um amor que não precisa disso ou daquilo para acontecer. Ele é incondicional por causa disso. Não tem uma condição. Edna, bom dia, paz. Paz, bom dia. Espero que a Gilinha esteja bem, já comendo. Ele não tem uma condição para isso. Deus não impõe uma condição. Ah, eu te amo, Edna, porque você é boazinha, porque você vai no culto, porque você lê. Ele ama de qualquer forma. Nos ama de qualquer maneira, independentemente do que você é, do que você foi, se você é pobre, é rico, é preto, é branco, é amarelo, é humilde, é ladrão, é bandido, ama, amor incondicional. Paz, dona Ana. Ana, bom dia, irmã, bom dia. paz. E aqui eu peguei como base para essa mensagem que eu estou falando hoje, na minha Bíblia aqui, no versículo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 13, está escrito assim, ó. E ninguém... Zilda, bom dia, Bom Zilda. dia, Zilda, paz, minha irmã lá de Jumirim. E está escrito assim, ó. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz. O seu senhor, ele não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado amigo, porque amigo, tudo quando eu vi, porque tudo tá com problema quanto ouvi do meu Pai, e meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, eu conheço vocês e são amigos. A gente não é empregado de patrão, que a gente não tem que dar satisfação para empregado. Eu faço e pronto, acabou, mas vocês não. Vocês são diferentes, vocês são meus amigos. Depois vai ter um lugar que Jesus vai falar que vocês são meus filhos, né? Agora olha aqui o que eu vou falar. Então, o amor de Deus, ele é um amor diferente do amor humano, do amor das pessoas que a gente tem um pelo outro, de amigo, de irmão, de namorado, de esposa, etc. Ele nos amou quando éramos pecadores e quando o mundo não tinha mais jeito. Amou. Ele, antes de nós mudarmos de comportamento, ele já tinha mudado. Por isso que a Célia vai ler um texto que eu falei, Célia, eu vou abrir em João, você vai abrir em Romanos, capítulo 5, verso 8. Olha que lindo que fala assim, ó. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que então alguém ouse morrer. Quer dizer, talvez alguém ouse morrer por uma pessoa boa.
né? Alguém ouse morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, éramos pecadores, Eva, paz, estávamos bom dia, no pecado, Eva, paz. Né? Estávamos no pecado, mas Jesus morreu pelos nossos pecados. Essa é a prova, né, que eu falei. É a prova que Jesus, mesmo nós sendo ainda pecadores, ele não esperou. Primeiro, ele não espera a gente sair do pecado. Fulano, sai da droga, que depois eu vou te amar. Não tem a ver. Se converte primeiro. Não tem a ver. Ele ama primeiro, né? Ele não esperou que nós somos perfeitos. Ele veio no nosso encontro, quando a gente estava perdido no mundo, ele veio e nos deu graça e salvação. E nós, como cristãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser imitação de Cristo, né? Acolher o nosso irmão pecador, acolher o que está no vício, que está na droga, na prostituição, abraçar, sabe? Não excluir, abraçar, trazer para perto, orar, conversar. As pessoas, elas excluem os outros pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas... E Jesus nunca E às vezes fez até isso. a própria pessoa, no caso aqui eu vou falar do evangelho, as atitudes das pessoas. Pedro seguia Jesus. Pedro era amado de Jesus, próximo de Jesus. Jesus escolheu ele a dedo. Ele negou Jesus 3 vezes. Por essa razão, quando Jesus morreu, ele ficou profundamente magoado. A palavra vai falar em algum lugar, eu nem sei onde que está de cor, que eu estou lembrando. Pedro, ele chorou amargamente quando eles levaram Jesus. E Jesus falou para ele: você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cante, antes da madrugada, você vai me negar. E ele falou: não vou te negar. E ele negou. E ele lembrou. Nesse momento, ele chorou amargamente. Irmãos, mas aqui... Só um pouquinho só. Olha como que é a coisa. Quando Jesus foi orar e levou eles e pediu que eles orassem, o que aconteceu? Eles dormiram. A oração traz a força, a oração traz a presença, a oração traz o renovo. Mas eles dormiram lá no Getsemane, enquanto Jesus orava. Enquanto Jesus orava, eles dormiam. E depois ele negou Jesus. Então a gente vê também, está tudo interligado. Se a gente começar a ler a palavra inteira e começar a orar e ver e pedir ao Espírito Santo, você vai vendo, né? Como a falta de oração enfraquece o homem. A falta de oração faz o homem pecar, a falta de oração. Então, eu não sei por que eu estou falando isso. Não tinha nada a ver com a palavra do Elcio, mas... Olha, o que eu estou falando, pode ser que sim, a pessoa, ela cai em si. Porém, não importa. Às vezes a pessoa está com uma falta de oração por um ataque do inimigo. Isso que eu falo. Causa ali um desânimo, uma sensação de eu oro e nada acontece, e aí a pessoa vai caindo no desânimo, e Satanás, sabendo disso, ele vai falar na sua mente: é isso mesmo, bobagem, para com isso. Pastor Antônio, bom dia, com alegria. E aqui, se você for olhar bem, Pedro negou Jesus 3 vezes,
Mas Jesus restaurou ele. Jesus mostra, olha o momento. Ele foi pescar de novo. E ainda levou os amigos dele ainda para pescar. Falou, agora acabou tudo. Jesus, sabendo disso, Jesus voltou. Jesus aparecia aqui, desaparecia ali, aparecia no meio da congregação, saía fora também, sem ninguém ver, do nada. E Jesus apareceu numa praia fazendo uma comida para eles. Falou, filhos, tendes alguma coisa para comer? Lembra dessa passagem? Você falou esse dia, acho que ontem de ontem. Filhos, é que me lembra. Não, nós não pegamos nada. Isso vai mostrar que o fracasso, aquele sentimento de negar Jesus, de falar agora tudo acabou, ele não é o fim para quando a pessoa, e para mim também, para você, quando você se arrepende. O amor de Cristo, ele levanta quem caiu e ele vem antes. O amor de Cristo, ele é antes do nosso pecado. Porque ele vem primeiro, é o que eu li em João, um amor primeiro de Deus para conosco. Um amor que transforma Zaqueu, publicano, pecador, ladrão, imediatamente, homem desonesto. Quando ele encontra Jesus, Jesus bateu o olho no ar, ele não tinha amizade com Jesus. Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou jantar na sua casa, me convém. Jesus já amava ele antes, Deus já amava ele. E ele converteu com toda a família dele, tudo na época. Um amor que não acaba. Você está em Romanos, Célia? Não. Sandra, bom dia, com alegria. Bom dia, Sandra. Célia, você está em Romanos? Peraí. Bom dia, peço oração pelo Lourival, AVC. Quem que será Lourival? Meu Deus. Tá, a Célia já vai escrever. Deixa eu abrir. Eu não peguei o caderninho. Não, escreve nesse papel aqui, depois a gente... Peraí. Vou pegar o caderninho. Já vamos escrever o nome dele. A Célia vai escrever e eu vou procurar aqui uma... Dá licença um pouquinho. Já estou aqui. Lourival, Célia, se escreve. Agora, irmãos, esse amor que transformou Zaqueu, ele é o amor que nunca acaba. Romanos capítulo 8, versículo 38. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, e nem os anjos, nem os principados, e nem as potestades, e nem o presente, nem o porvir, e nem a altura, e nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Isso resume todas as coisas cotidianas. Nada poderá nos separar do amor que está escrito em Jesus. Nada. Nem as dificuldades, nem perseguição, nem problema financeiro, nem a saúde, nem Satanás, nem capeta nenhum pode dominar a tua vida. Porque primeiro Deus nos amou. Então, aqui, não importa o passado das pessoas. Quem eu fui, como eu era pecador, eu era cachaceiro, eu era bicha, eu era maconheiro, eu era ladrão. Que é bicha? Vocês sabem. Não importa o passado das pessoas, importa quantas vezes que a pessoa caiu. O que importa é a luta que você enfrenta, e você continua lutando, e o amor de Deus, ele continua fiel para conosco, independentemente de quem eu era e de quem eu fui e de quem eu sou. O amor dele vem primeiro. O amor dele, Cristo, continua fiel. Né? E a conclusão disso aqui que eu estou falando agora, hoje, a prova maior que Jesus foi à cruz e morreu no nosso lugar, porque aquela cruz não era para ele, era para nós. Né? Hoje ele continua chamando cada pessoa para viver o amor
de nosso para com Ele, um chamado que nós temos para viver esse amor e responder com fé, porque senão seria vã a sua morte. Obediência e principalmente arrependimento. Amém. Isso aí é honrar o que ele fez, honrar o que ele fez na pessoa de Jesus. Então o amor de Jesus, para a gente terminar, ele não funciona como... Bom dia, pastora Maria. Bom dia, pastora Maria, Pai do Senhor Jesus. O amor de Jesus, ele não depende do que eu fiz, do que você fez, ele depende de quem ele é. E ele é a essência do amor. É amor que eu falei no começo, incondicional, para com todo aquele que crê nele e se volta para ele. Em nome de Jesus. Crer, a fé e se voltar para ele. E servir a ele com amor, com dedicação. A gente fala muito isso, em espírito e verdade. Não um amor falso, verdadeiro. Um amor de vez em quando. Um amor que quando você cai você já esquece. Não. Olha que lindo aqui, irmãos. No versículo 8 de Romanos, capítulo 31, fala... Não, ao contrário. 31, tá. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha que lindo! Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Ninguém. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que lindo isso, gente. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Entregando, e aqui, né? Tudo na eu presença. vou repetir a frase do início da live de João, capítulo 15. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amém, amém, amém. Então, Jesus, ele manda a gente fazer algumas coisas, né, básicas. E ninguém tem maior amor do que esse, do que o amor de Jesus por cada um de nós. Ninguém. Amor incondicional. Amor incondicional. Eu já expliquei o que é incondicional. Não depende de nada para amar. Ele somente ama. Amém. Né? Amém? Amém. Vamos orar por Deus abençoe. Vamos orar pelas pessoas que pediram oração. Que essa palavra possa ser guardada no nosso coração. E como eu sempre falo, essa palavra ela é ouvida e ela desce para o coração. Quando ela descer, não tem mais jeito. Né? Venha frutificar, dar muitos frutos em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos orar pela Julinha, netinha da Edna, né? Fez cirurgia da garganta e ela tá com medo de comer e de falar. Oh, meu Deus, vamos orar para que Deus coloque a mão poderosa sobre ela. A Julinha sem falar, ela é faladeirinha. Ela gosta tanto de falar, então a gente vai colocar a Julinha agora na presença de Deus, todos vocês orando pela Julinha, netinha da Edna. E o Adão, né? Moraes, irmão da Eva, entregando ele também, né, tá com insônia, então entregando ele também as enfermidades. Deus tenha misericórdia do Adão, toque, cure, liberte em nome de Jesus. Insônia é causada por estresse, por algum esgotamento físico, alguma coisa assim. A Sandra pediu oração também pelo Lorival, né, ele teve um AVC e nós também estamos orando por ele.
Oh Deus, toma conta, toca no Lorival, cura, liberta, em nome de Jesus. Eu tive um amigo na Bristol trabalhando comigo, eu gostava muito dele, nós trabalhamos muitas vezes, muitos juntos, nós. Luiz Alcária é o nome dele, um grande homem de Deus. E um dia ele falou para mim, eu preciso de ir no médico, eu tenho vontade de meter fogo na cama, eu passo noites e noites sem dormir. Aí ele foi ao médico. Mas como consulta, o médico falou, você está com estafa, com estresse, excesso de problema, de carga, de tudo, relaxa, vou te dar umas férias. Aí receitou umas férias para ele, umas coisas, fez um tratamento, um calmante e ele melhorou. Oh, glória. Ele falou, mas olha, ele falou aqui, é horrível, e aí vai desgastando fisicamente, porque, gente, você não sabe o que é trabalhar. Uma pessoa que nunca perdia dia de trabalho, nunca, muito trabalhador, mas de repente, irmãos, causado por alguma falta de vitamina, alguma coisa, então a gente tem que ver isso, né? Porque o corpo sofre, né? E nós vamos orar pelo Consuelo, pela Cristiane, Sebastião Bueno, Donizete Bueno, Pedro Bueno, o Daílson que vai fazer a cirurgia, o Antônio, a Maria Flávia, a Giovana, a Guariba, Cidinha Batistucci, Lorena, Gilmar, Maria Irailda da Silva, a Fabiana, a Érica, Guilherme, Serena. A Serena está melhorando, graças a Deus. Roseli, Pedro Paulo, Josiel, Dedé, Donizete, Ariel, Isaac, Jonathan, Eduardo, Brunos, Estevão e Marina, Danilo, Tatiane, Vinícius, Kátia, Renata, Ângela, Thalita, a Rosa, a sogra da Carol, Paulo, Ademir e família, entregando todo o caderninho de oração. Cleide, que Deus te abençoe, Cleide. Bom dia, paz. Irmãos, e era isso, né, que eu queria falar hoje para nós, para mim também. Amor incondicional de Deus, independentemente do que nós fomos, do que nós somos, Ele te ama. do que nós seremos. Ele nos ama com amor incondicional. Infinito. E aí o mínimo que a gente pode fazer, o mínimo é ser grato, louvar e agradecer. Né? Amém? Amém. Que Deus abençoe seu dia. Hoje eu vou trabalhar para longe. O Elcio vai para longe e nós vamos que vamos. Vamos levantar nosso braço, orar. Vamos agradecer. fazer a nossa oração final em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, nós colocamos essas pessoas que a Célia leu agora nas tuas mãos, debaixo da sua proteção. Que o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe o que é bom para cada um de nós, para eles. Pai, visita, tira, livra de todo tipo de mal, toda doença, toda enfermidade. Entra com providência na vida deles, trazendo cura, restauração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Esteja conosco, nos protegendo, nos guiando, defendendo, tirando todo tipo de mal, toda resistência, tudo que não é seu, seja repreendido em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem, amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo nosso Deus, quem impedirá? Ninguém. Vão na Deus abençoe todos que entraram na live, nem vou falar os nomes. Tem um dia maravilhoso. Nem vou falar todos que entraram, todos que vão ouvir. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Chuva de bênção. Todos. Um abraço.